tô gravando, dessa vez não vai cancelar. Pessoal, vamos lá então, né? Pra quem estiver aqui ao vivo, também pra quem estiver assistindo gravada, bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo boa madrugada. Ó, os assuntos de hoje abordados serão cinética química e equilíbrio químico. Eu sempre gosto de explicar os dois juntos numa revisão, porque os dois se completam. Um complementa o outro, beleza? Porque quando falamos de cinética química, é o estudo da velocidade de uma reação química. E quando falamos equilíbrio químico, é quando a velocidade direta e inversa são iguais. Então, são duas relações, dois assuntos que um depende do outro, beleza? Então vamos lá. Cinética química. Parte da química que estuda a velocidade das reações. Como assim? Existem reações que são muito lentas, por exemplo, a formação de diamante, formação de mármores e afins, e reações que são muito rápidas, por exemplo, explosões, né, ou até mesmo a reação que acontece no próprio airbag, tudo bem? Afinal, tem que ser rápida para salvar vidas. Só um breve ponto de vista. Quando falamos reação, nós sabemos que eu tenho o quê? Reagente virando produto, beleza? Essa reação ela pode ser reversível ou não, mas sempre é assim, reagente virando produto, fechou? Os reagentes serão consumidos ao longo de uma reação e os produtos serão formados. Agora, se eu tiver uma reação reversível, o produto que foi formado anteriormente será consumido e o reagente que foi consumido anteriormente será formado, o oposto, ok? Graficamente, isso aqui é uma relação onde eu posso observar o quê? Aqui, tempo zero. Perceba que eu tenho apenas reagente, porque aqui é um gráfico que eu tenho concentração por tempo. No tempo zero eu tenho apenas reagente. Conforme o tempo ele vai aumentando, o reagente vai diminuindo. Tempo zero, produto é sempre zero. Então, conforme o tempo vai aumentando, o produto ou os produtos, que nesse caso, vai aumentando. Até quando? Se a reação for irreversível, até o reagente zerar. Se a reação for reversível, ela pode chegar ao quê? A ficar constante uma hora. Essa constante é quando falamos que encontrou-se o equilíbrio químico, que é isso aí eu vou aprofundar posteriormente com vocês, beleza? O que eu quero que vocês gravem. Graficamente, se a reação for irreversível, o reagente ele chega a zero. Se a reação for reversível, o reagente ele tende a zero, mas uma hora ele fica constante. Fechou? Grava dessa forma. Dentro da cinética química, existe a teoria das colisões. Ela simplesmente explica a formação de produtos como resultado de choques efetivos. O que eu vou mostrar para vocês aqui será uma forma ilustrada, mas para vocês em questões só vai cair a parte teórica sobre a teoria das colisões. O nome de estudo. Por que teoria das colisões? Porque para eu formar produto, os reagentes eles se chocam, eles se agitam, eles se colidem, beleza? Quando falamos de teoria das colisões, é o ponto de vista principal do que? O reagente se chocar com outro reagente para formar o meu produto. Choque efetivo. Eu tenho que ter uma orientação espacial favorável. O que isso quer dizer? Se o meu produto é uma verde com uma azul, uma verde com uma azul, eles têm que se chocar como se fosse verticalmente. Se eles chocarem de outra forma, eu não formo o meu produto. Então, quando eu falo orientação favorável, é como se fosse o encaixe perfeito. É onde ele vai se chocar e quando ele se choca, aí sim ele forma o meu produto. O que é uma orientação não favorável? É se esse choque acontecer o quê? Onde eu não consiga formar ambos os produtos, beleza? Um outro exemplo de não favorável seria assim. Aqui, ó. Outro exemplo de não favorável, assim. Então, eu não consigo formar um produto. Mas cuidado, se o seu foco é Enem, você vai gravar.
que orientação não favorável não forma produto. Agora, se seu foco é vestibular tradicional, você vai gravar que uma molécula, se ela se chocar de diversas vezes de forma não favorável, eu posso formar um produto secundário. Grava isso, produto secundário. É tipo aquele negócio, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se ela ficar se chocando de forma não favorável, uma hora ela pode formar um produto secundário, ok? Energia de ativação. Energia de ativação é o mínimo necessário de energia para eu chocar e formar o produto. Fechou? Para eu chocar e formar o produto. Quando eu não tenho energia de ativação é porque elas vão chocar de forma lenta. E aí eu não consigo formar o produto. Porque a formação de um produto, o principal ponto que isso vai ter é eu ter grande energia para eu conseguir quebrar a ligação dos meus reagentes. E aí depois formar o meu produto. Com energia mínima necessária, eu tenho alta energia e aí eu formo o que é chamado de complexo ativado, ok? Então, quando as moléculas elas têm orientação favorável, elas têm energia alta, que é a energia mínima necessária, eu formo o complexo ativado. Fechou? Mas aí vem aquela ideia, o que é o complexo ativado? Toda reação, vocês vão gravar um gráfico termocinético. O que é um gráfico termocinético? Você vai ter, por exemplo, aqui no meu eixo Y entalpia, que seria uma carga, uma quantidade de energia, e no meu eixo X tempo ou caminho reacional. Se aqui eu tenho reagente, espera aí, não ficou reto. Se aqui eu tenho reagente e aqui eu tenho produto, o que acontece? A entalpia do reagente, perceba que a entalpia do meu reagente é maior que a entalpia do meu produto. Ou seja, o reagente vai ter que liberar energia. Se ele vai ter que liberar, é um processo exotérmico. Beleza? Se é exotérmico, libera energia. Mas toda reação primeiro absorve. Eu não posso ter aqui o reagente e ele só liberar. Não. Ele primeiro absorve e depois ele libera. E aí que vem a cereja do bolo. Por que ele absorve? Porque aqui, esse topo, esse pico, é a formação do meu complexo ativado. Se aqui é a formação do meu complexo ativado, a diferença de entalpia do reagente até o complexo ativado é o quê? É a energia de ativação, ou também chamada de energia mínima necessária. Então, o que é a energia mínima necessária? É a diferença do complexo ativado até a entalpia do meu reagente. Eu primeiro formo o complexo ativado e depois eu viro o produto. Pode falar, Inácio. Pera aí, tá bem baixo. Aí. Legal. Se estiver muito grande, vou colocar um outro aqui do lado. Digamos que aqui está reagente, entalpia, e aqui está produto. Aqui nesse meu caso, perceba que a entalpia do reagente ela é menor que a entalpia do produto. Ou seja, é um gráfico endotérmico, certo? O reagente ele vai ter que fazer o quê? Absorver até o produto? Não. Ele não absorve até o produto. Ele tem que absorver até formar o complexo ativado e depois virar o produto. Aí esse meu pico aqui é a mesma ideia, é o complexo ativado. Se eu tenho que absorver tudo isso aqui, o que muda? Indica que essa minha reação aqui ela é mais lenta. E essa daqui é mais rápida. Por quê? Justamente porque a quantidade que eu absorvo é menor. Aí, Rodrigo, mas e aí a ideia do catalisador?
Catalisador acelera a reação química. Como? Ele faz isso aqui, ó. Fazer de verde. Ele encontra caminhos alternativos com uma energia de ativação menor. Então grava isso. Ele encontra caminhos alternativos com uma energia de ativação menor. E ele só age aqui dentro, tá? É só aqui dentro. Então, por exemplo, se aqui eu tenho a referente, a diferença do produto sobre o reagente, ele vai agir aqui dentro. Aqui dentro. Consegui responder sua dúvida? O que você já pode destacar é que essa daqui é mais lenta. Por quê? Porque olha o tamanho. Quanto maior for a diferença, mais lenta é a reação. Quanto menor for a diferença, mais rápida. Porque é um caminho. Então, quanto maior o caminho, mais lento eu sou. Quanto menor o caminho, mais rápido eu sou. Tirei sua dúvida sobre isso? Sim, perfeito. Perfeito. E cuidado com uma coisa. Ele pode cobrar a ideia de catalisador e pode cobrar a ideia de inibidor. O catalisador, ele acelera. O inibidor, ele faz o quê? Ele desacelera, ele torna mais lenta. Catalisador. Existem questões que aceitam o seguinte termo: diminui a energia de ativação. Eu não gosto muito desse termo, por quê? Diminuir quer dizer que pega anterior e altera, mas eu não pego anterior. Eu encontro um outro caminho. Inibidor, eu faço com que a reação ocorra num caminho maior. Então eu inibo, eu acabo inibindo. Ou seja, eu torno mais lenta. Exemplo de inibidores são os venenos, por exemplo, tá? Venenos são inibidores enzimáticos. É um caso à parte. Continuando aqui. Então a ideia é essa. Reagente forma complexo ativado e depois eu formo produto. É sempre assim. Reagente, complexo ativado, produto. Tem como eu formar produto sem complexo ativado? Não. E outro ponto. Complexo ativado pode ser chamado de produto intermediário. Porque ele intermedia a formação do produto final. Então ele é um produto intermediário, porque ele é produzido. Fechou? Então seria esse gráfico aqui que eu acabei de dizer com vocês. Reagente, produto. O reagente absorve energia, vira o complexo ativado e depois ele se torna o meu produto. E a diferença de reagente até o meu complexo ativado é a energia de ativação, também conhecida como energia mínima necessária. Outro ponto que eu não destaquei é o seguinte: a diferença daqui até aqui é a variação de entalpia. A diferença daqui até aqui é a variação de entalpia, né? Porque o que é a variação de entalpia? É a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então pensa comigo, catalisadores e inibidores, como eles só atuam aqui dentro, não altera a variação de entalpia, beleza? Não altera a variação de entalpia. Tem questões que vão tentar te confundir, falar que catalisador diminui a variação de entalpia, tornando a reação mais lenta. Não. Ele diminui o quê? A energia da ativação. Ele encontra caminhos alternativos com uma energia de ativação menor. Ele nunca altera a variação de entalpia. Velocidade média pode ser medida em função de qualquer reagente e qualquer produto. Exemplo, 3A mais B formando 2C. Lembre-se que existe uma proporção traga pelo balanceamento químico. Se existe essa proporção, que foi por conta do balanceamento químico, essa proporção, gente, também está na velocidade. Como assim? Existe a perspectiva em função de A, em função de B e em função de C. E existe uma velocidade média geral. Primeiro, qual que é a ideia da velocidade média de A? É a sua variação sobre o seu tempo. A de B, a sua variação sobre o seu tempo. E a de C, a sua variação sobre o seu tempo. Mas tudo isso tende a estar em módulos, tá? Módulo. Por que módulo?
Porque uma variação, ela é o quê? Final menos inicial. A variação é final menos inicial. Se eu tenho reagente, reagente é consumido. Então, o seu final é menor que o inicial. Então, esse valor daria o quê? Daria negativo. Mas não podemos trabalhar com valores negativos. Uma questão ela pode trazer negativo, tá? Mas entenda-se, interpreta que se ela trouxer positivo uma velocidade de um reagente, é porque ela tratou o cálculo em módulo, beleza? Exemplo. Qual que é a velocidade média de A no intervalo de 0 a 8 minutos? O que você vai fazer? Eu tenho a concentração de A. No tempo 0 é 12,8, certo? E no tempo 8 é 0,8. Então eu pego o quê? 0,8. Primeiro tempo, né? 8 menos 0. Concentração 0,8 menos 12,8. Que nem eu falei anteriormente, perceba que ia dar negativo. Então eu trabalho em módulo. Isso aqui vai ficar quanto? 12 sobre 8. Vai ficar 1,5 mol por litro. É bem simples, é bem simples. Mas não vai cair assim. Por quê? Porque uma questão ela pode dar as concentrações, a velocidade do ar, mas pedir de outro composto. Outro composto. Exemplo. Nesse mesmo caso, qual que seria o B? Se você sabe um, você sabe o outro. Porque é tudo proporcional. Lembra disso? É tudo proporcional. Aí que vem uma tática que eu vou ensinar para vocês e vai ficar perfeito. Você pode unificar tudo. O que seria unificar tudo? A velocidade média da reação seria o quê? A velocidade média do A sobre 3. Por que sobre 3? Porque é o seu coeficiente. Que é a mesma coisa que a velocidade média do B sobre 1. Porque é o seu coeficiente. Que é a mesma coisa que a velocidade média do C sobre 2. Porque é o seu coeficiente. Então você está trazendo o que é uma proporção. O que você iria fazer? Você iria pegar e isolar. Se eu quero saber a do B e eu sei a do A, eu isolo os dois. Se eu isolar os dois, como é que isso fica? Se a do A vale 1,5, fica 1,5 sobre 3 igual a do B sobre 1. Aí o resto é o que? Cruzado. Fica 3 vezes VMB sobre 1,5. Aí fica VMB igual a 0,5 mol por litro, porque fica 1,5 sobre 3. O que eu quero dizer? Tudo é proporcional. Ah, Rodrigo, eu não entendi essa ideia de fórmula. Tranquilo, sabe o que você faz? Proporção. Você sabe que é 3A mais B formando 2C, certo? Você sabe que a velocidade do ar deu 1,5 mol por litro por minuto. Cada vez que eu tenho 3 As, eu tenho 1 B. Então quer dizer que a cada 3 As, eu tenho 1 B. Se eu tenho 1,5 de A, eu tenho XB. Olha aqui, ó, x é igual a 1,5 sobre 3. X é igual ao quê? 0,5. É isso. É isso. E perceba que eu posso fazer isso para qualquer um. Cada vez que eu tenho um 3A, eu formo 2 mols de C. Se A é 1,5, estou para X. Fica igual ao quê? A 3 sobre 3 fica igual a 1. É isso que uma questão pode cobrar. Ah, Rodrigo, mas eu posso encontrar C a partir do B? Pode. Cada vez que eu tenho um B, eu tenho 2C, ou seja, eu tenho o dobro. Se o B vale 0,5, o C vale quanto? Vale 1. Olha aqui, ó. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entenda que é tudo proporcional, uma relação estequiométrica. Se a velocidade de um depende do outro, então você vai usar a proporção do seu balanceamento. Fechou? E a lei da ação das massas? Essa aqui é a parte mais importante. Que a lei das ação das massas é a equação de Gutenberg, né? Ela estuda o quê? A relação da velocidade média e da velocidade instantânea. Como que é a lei da ação das massas? Aí você vai gravar, eu tenho duas formas. Existe a forma a partir da sua reação,
E existe a forma a partir da sua tabela. Vai gravar assim. Existe a forma a partir da sua reação e a forma a partir da sua tabela. Rodrigo, qual que é a prioridade? Tabela. Grava isso, a prioridade é sempre a tabela. A velocidade de uma reação é proporcional ao produto das concentrações em mol por litro dos reagentes elevados aos seus expoentes. Como é que isso fica? Se minha reação é 2A mais 3B formando 2C, você vai usar a equação de Gutenberg, que é o quê? Velocidade é igual a K vezes A vezes B. Por que vezes A vezes B? Porque são os meus dois reagentes. Aí o coeficiente do A é 2, então o A fica elevado a 2. O coeficiente do B é 3, então o B fica elevado a 3. Pronto. Aí tu pensa, nossa, mas para que eu vou fazer isso? O que isso quer dizer? Vem aqui. Vamos usar esse caso aqui. Se eu vou determinar que a velocidade é igual a K vezes A elevado a 3 vezes B elevado a 1, isso quer dizer o quê? Que se eu sei a concentração do A, a concentração do B e a velocidade, eu consigo determinar a constante. Ou, se eu sei as concentrações e sei a constante, eu consigo determinar a sua velocidade. Ou melhor ainda, olha que coisa magnífica. Se eu tenho uma reação e uma questão fala, poxa, eu quero acelerar ela. Se eu duplicar a concentração de A, quer dizer que eu vou ter o dobro, certo? Eu vou ter A, o seu dobro. Mas o A é elevado a 3. Quanto que vai impactar na velocidade? É proporcional. Quanto que é 2 elevado a 3? É 8. Então quer dizer que a velocidade é impactada em 8 vezes. Então se eu duplicar a velocidade será octuplicada. É isso que uma questão pode cobrar. Ou, por exemplo, vou colocar aqui a equação de Gutenberg de novo. Se a questão fala, não, eu quero triplicar B. Se eu vou triplicar B, B elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Então a velocidade ela vai triplicar. É isso que uma questão pode cobrar. A partir da sua análise da equação de Gutenberg, apenas isso. Para reações elementares, que é aquelas que ocorrem em uma única etapa, você vai olhar apenas a reação, ok? Ou seja, vai ficar velocidade igual a K vezes A elevado a 2 vezes B elevado a 3. É isso. E aí existe as ordens de cada um e a ordem da reação. É só você olhar os numerais. A é elevado a 2, então ele é de segunda ordem. B é elevado a 3, então ele é de terceira ordem. Ordem da reação é a soma de tudo. 2 mais 3 é 5, então quer dizer que a ordem da reação é a ordem 5. Rodrigo, mas por que eu tenho que saber a ordem da reação? Aí vem aqui comigo de novo. Isso aqui é lindo, pô, é lindo, é maravilhoso. Porque, ó, a velocidade é igual a K vezes A3 vezes B A1. Qual que é a ordem da reação? A reação é de quarta ordem. Por que que uma questão ela pode te usar a ideia da reação completa? Porque em vez dela falar duplicar um reagente ou duplicar o outro, ela pode falar, e se eu duplicar a reação? O que acontece? Você vai pegar, se a reação é de quarta ordem, então é 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Isso quer dizer que a velocidade vai ser impactada em 16 vezes. Que coisa linda! Porque uma questão ela pode falar quando você altera apenas um reagente, ou pode falar quando você altera toda a reação, beleza? Quando você altera toda a reação.
E para reações não elementares, que são aquelas que ocorrem em mais de uma etapa, aí grava o seguinte: tudo vai sempre depender da reação lenta. Sempre. É tipo uma competição. Imagina que você vai disputar uma maratona, você e um amigo seu, ou uma amiga sua. As duas têm que chegar juntas. Mas se você é mais rápida que a pessoa que está com você, tudo vai depender do quê? Do quanto ela vai conseguir de velocidade. Então tudo depende da lenta, beleza? Rodrigo, mas como é que eu vou saber quando a reação é lenta? A questão vai dizer. Ela vai falar, por exemplo, 2A mais 2B formando 2C, e a segunda 2C mais 1B formando 2Z. Ela vai falar qual é a rápida e qual é a lenta. O que que você vai fazer? Você vai fazer a equação de Gutenberg da lenta. Então você vai pegar a lenta e fazer que a velocidade é igual a k vezes c elevado a 2 e b elevado a 1. Pronto. Então trouxe duas reações, uma rápida e uma lenta, vai fazer da lenta. Professor, a natureza dos reagentes influencia? Influencia. Vou explicar o porquê. Mas assim, aqui nesse cálculo, você vai usar concentração, que no caso é mol por litro. A constante depende da concentração, que depende da natureza. Quando eu falo natureza, aí existe a ideia de eu ter uma reação no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Qual que é a ideia por trás? Eu sei que sólido, na ideia de grau de agitação, eu sei que o grau de agitação de um estado sólido é menor que um grau de agitação do estado líquido, que é menor que um grau de agitação do estado gasoso. Ou seja, os gases se agitam mais do que os líquidos, do que os gasosos, do que os sólidos. Se eles se agitam mais, quer dizer que eles vão reagir mais rápido. Eles vão reagir mais rápido. Qual que é a ideia? Lembra lá da teoria das colisões? As moléculas têm que ter energia mínima necessária e tem que ter o quê? A orientação favorável. Se eu me agito mais, eu tenho mais choques. Se eu tenho mais choques, eu sou mais rápido. Então é a mesma coisa que eu falar que a velocidade do sólido é menor que a velocidade do líquido, que é menor que a velocidade de um gás. Isso aqui para a mesma reação, tá? Então, sim, a natureza do reagente impacta na velocidade. Mas agora, nesse cálculo aqui, a questão ela não vai comparar, porque quando ela trouxer a concentração, mol por litro será a concentração de algo solubilizado. Respondi sua dúvida? Em parâmetros gerais, impacta, mas no cálculo a questão vai trazer apenas um tipo. Muitas vezes, ele no meio aquoso. Falei. Agora que é o ponto-chave. E através de dados experimentais, que foi o que eu falei sobre tabela. A sua prioridade será sempre a tabela. A tabela vai ser uma adequação, pessoal. Para você conseguir interpretar a tabela, você vai ter que fazer o seguinte. Exemplo. Tenho aqui uma tabela. Experimento 1, 2, 3, A e B e velocidade. O que você vai ter que interpretar? Se você quer saber quanto que o A é elevado, ou qual que é a sua ordem, você vai ter que olhar só para ele, enquanto o outro é fixo. Aí você vai observar a velocidade. Se a velocidade impacta. Rodrigo, mas pode ter chance de eu dobrar o A e a velocidade não impactar? Existe. Mas se a velocidade não impacta, quer dizer que eu não faço parte da lei da ação das massas. Como assim? Aqui, eu falei o quê? Se eu triplicar o B, quanto que muda a velocidade? Então ele impacta. Se eu duplicar o A, o quanto impacta a velocidade? Então ele impacta. Mas se eu tiver sólidos e líquidos puros, esses meus camaradas, eles já possuem valores
constantes. Aí não vai ter como calcular a constante vezes a constante. Então, toda vez que tiver um sólido ou um líquido puro, ele não entra na lei da ação das massas, beleza? Ou seja, ele não impacta na velocidade. Eu posso duplicar, triplicar, quadruplicar, não vai impactar, porque ele não vai alterar a velocidade. Como é que você vai interpretar? Primeiro, você vai olhar o quê? Onde um é fixo e outro varia. Perceba que no experimento 1 e 2, o A é fixo e o B está variando. O A é fixo, o B está variando. Agora, tá. Aqui no slide eu comecei com o B fixo. Vamos lá, então. E perceba que no 2 e 3, o B é fixo e o A varia. Então, olha só. O que você vai interpretar? Proporção. Como que o A está variando? O A está duplicando. O A está duplicando. Beleza. A velocidade se altera? Se altera. Beleza. Então, o A faz parte da lei das massas. Agora a pergunta é, o quanto que a velocidade se altera? Ela também dobra. Pronto. Se a concentração duplica e a velocidade duplica, isso quer dizer que é de ordem 1. Por quê? Porque é proporcional, porque 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 1 dá 2. Essa que é a ideia. O outro caso. O B, no experimento 1 e 2, está indo de 0,1 para 0,2. Está duplicando. A velocidade varia? Varia. Então, o B faz parte. Quanto que ela está variando? Ela está indo de 2 para 8? Ela está quadruplicando. Agora você vai pensar. É uma ideia de cálculo, igual que eu fiz aqui com vocês. Se o cara está mudando a sua concentração ao dobro, mas a velocidade está impactando em 4 vezes, qual que é o exponencial? 2. Porque 2 elevado a 2 dá 4. É isso. Então, simplesmente quer dizer que o B ele é de ordem 2. É isso que uma questão pode cobrar. E aí você vai conseguir determinar que a velocidade é igual a A elevado a 1 e B elevado a 2. Ou seja, o A de primeira ordem, o B de segunda ordem e a ordem da reação é terceira ordem. É isso que vai acabar acontecendo. Fechou? Isso aqui já falei. Fiz aquele caso lá. Vou mostrar para vocês em uma questão interessante para vocês verem como que funciona com 3. Olha esse caso aqui. Com 3. Como que você vai analisar? A partir dos resultados experimentais apresentados na tabela, pode-se afirmar que a expressão da equação da lei de velocidade para essa reação. Você vai olhar o quê? Agora você tem 3 reagentes. Você vai olhar onde um é fixo, onde um varia e 2 são fixos. Perceba que aqui é fixo e aqui é fixo. Quem está variando? O A. Então, se a velocidade variar, ele faz parte. O A está fazendo o quê? Duplicando. E a velocidade está variando? Então, velocidade é igual a K vezes A. Mas elevado a quanto? Opa, a velocidade também está duplicando. Duplica, duplica, ordem 1. É isso, ordem 1. Ou vamos ver onde outro varia. Fazer de verde. E você não precisa olhar, tipo, 1 com 2, 2 com 3, não. Qualquer um com qualquer um, beleza? Perceba que 1 e 3, o A é fixo, o C é fixo. E o B está variando. Quanto que o B está variando? Ele está duplicando. Beleza. A velocidade está variando? Tá. Então quer dizer que o B faz parte.
Agora a pergunta é, o quanto que o B faz parte? Ah, tá indo de 4 para 8 também. Então o B, se ele duplica, velocidade duplica, ordem 1 também. É isso. Agora, o C. No 1, o A é fixo, 1 e 4. O B é fixo, 1 e 4. E o C está duplicando. O C está duplicando. E a velocidade? A velocidade tem de 4 para 1,6. Aí tu pensa, porra, tá diminuindo. Olha o exponencial. Aqui é menos 4, aqui é menos 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 4. Então eu estou indo de 4 para 16. Eu estou quadruplicando. Mas a concentração está duplicando. Ou seja, a concentração está duplicando. A velocidade está quadruplicando. Então eu sou elevado a quanto? Sou elevado a 2. Então quer dizer que o C faz parte e ele é de ordem 2. Nesse caso, letra A. Pronto. É assim que pode cair para vocês. Já caiu uma dessa no Enem? Já. Faz um pouquinho de tempo. Mas pode cair de novo? Pode, porque é só interpretação de tabela. Fechou? E cuidado, uma questão ela pode tentar te confundir. Ela pode pedir a lei da ação das massas. Aí aqui, ela simplesmente trazer a reação bonitinha, mas os dados experimentais é a prioridade. Lembra disso? É a prioridade, os dados experimentais. Fechou? Vamos lá. Fatores que alteram a velocidade. Vão ser quais? Temperatura, concentração, superfície de contato e catalisador. Cuidado com a temperatura. É uma ideia lógica. Se eu aumento a temperatura, o que acontece? As moléculas se agitam mais. Se elas se agitam mais, elas formam produto com maior facilidade. É isso. Exceção de um caso. Reações biológicas. Isso caiu no Enem no ano passado. No ano passado. Porque qual que é a ideia? Se eu aumento a temperatura, as moléculas vão se agitar mais e formar produto. Mas, se eu tenho enzimas, ou seja, enzimas são catalisadores biológicos que ajudam nas reações bioquímicas. Se eu aumento a temperatura, a enzima vai fazer o quê? Desnaturar. E se ela desnatura, a reação química ela tende a regredir, ou seja, ficar mais lenta. Então, temperatura auxilia? Auxilia. Exceção em reações bioquímicas, beleza? Como que funciona? É como se fosse... nem lembro porque eu coloquei essa imagem aqui. É como se fosse o seguinte. Imagina aqui dois reagentes. Coloquei uma animação como se fosse um boxeador e um zumbi. Dois reagentes específicos, para eles virarem produtos, eles têm que fazer o quê? Se agitar, se agitar, se agitar, até virar o produto realmente, correto? Até se encontrarem. Se eu tenho uma reação lenta, eu demoro, eu vou devagar. Só colocar aqui um remédio para garganta rapidinho. Eu demoro, eu vou devagar. Agora, eu vou encontrar? Vou. Mas se eu aumento a temperatura, eu vou muito mais rápido. Essa que é a ideia, ok? Ou seja, temperatura, qualquer perspectiva. Como que ela afeta? Ela aumenta a energia cinética das moléculas, e isso aumenta o número de choques, então aumenta a velocidade, ok? Se eu tenho uma ideia de maior quantidade, que seria um aumento da concentração. Gente, é simples. Se aumenta a concentração, eu tenho mais chance de encontrar e de virar o meu produto. Essa aqui é a ideia. Então, concentração impacta? Impacta. Como? Aumenta o número de moléculas, eu aumento o número de choques e aumento a velocidade. Então, é diretamente proporcional. Maior concentração, maior velocidade. Né?
Cuidado com a ideia de catalisador. Como é que você vai interpretar um catalisador numa reação? Ele vai estar como reagente de uma e produto da última. Porque o catalisador, ele é totalmente reintegrado no final de uma reação, beleza? Então, quando eu cortar produto com reagente, ele não entra na minha equação total. Catalisadores. Substância química que aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação da reação. Importante. Participa da reação, ele não é consumido, ele é regenerado. Porque quando ele fala consumido, a gente pensa que ele vai diminuir sua quantidade e chegar a zero. E enzimas são catalisadores biológicos. Ou seja, fiz com vocês anteriormente. Reagente absorve energia, vira complexo ativado e forma produto. O que o catalisador faz? Ó, essa daqui é a energia de ativação. Catalisador, ele encontra um caminho menor, mais rápido, formando o produto com maior facilidade. Beleza? Essa que é a ideia. Reação não catalisada, reação catalisada. E não sofre alteração no ΔH. Então, como é que ele afeta? Diminui a energia de ativação, complexo ativado menos energético e aumenta a velocidade. Beleza? Sobre cinética química, esse que é o ponto principal. Grave esses pontos, exercícios e taca pau no Enem. Esse que é o ponto principal de cinética química. Agora, equilíbrio químico, né? O queridinho do Enem. Só ver aqui uma coisa. Certinho, eu vou focar na parte principal de equilíbrio, tudo bem? Que é o que realmente cai no Enem. E essa parte aqui, de deslocamento do equilíbrio químico. Vou só pegar uma água, um minutinho, já volto. Tá aqui. Bora lá. Sobre cinética, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? É um teminha mais teórico, né? O único cálculo em si é aquele da tabela, em específico. Mas equilíbrio químico, qual que é a ideia principal de um equilíbrio químico? Vou fazer primeiro aqui com vocês, para vocês conseguirem relacionar comigo. Fechou. Quando eu falo de equilíbrio químico, vamos analisar o seguinte. Reta. Cara, lousa digital é uma hora sai retinho depois. Digamos que aqui eu tenho concentração e aqui eu tenho tempo de uma reação. Digamos que eu tenho uma reação que ela seja 2A mais B em equilíbrio
com... vou colocar 3C, beleza? Primeiro ponto, equilíbrio químico. Eu tenho dois pontos principais. O primeiro é que a minha reação tem que ser uma reação reversível. E o segundo é que a velocidade direta tem que ser igual à velocidade inversa. O que é a velocidade direta? É a de ida. A inversa é a de volta, ok? Então, o que eu gosto que vocês gravem? Toda reação em equilíbrio é reversível, mas nem toda reação reversível está em equilíbrio. Eu gosto de falar que equilíbrio químico é uma classificação de uma reação reversível. Por quê? Porque uma reação reversível, ela tá lá, indo, voltando, indo e voltando, indo e voltando. Mas equilíbrio é quando esse indo e voltando, eu não tenho alteração nas quantidades. Exemplo. O A, eu vou destacar de vermelho. Beleza? Legendinha aqui. O B será verde. E o C será preto, beleza? Então, qual que é a ideia? Tempo zero, C é produto, então eu sou zero. Sempre, sempre. Produto zero. Reagentes, aí eu tenho algo acima de zero, que reagente vai ser consumido. Se ele será consumido é porque eu tenho alguma coisa. Então, por exemplo, A, digamos que eu seja aqui, A, e B, digamos que eu seja mais ou menos aqui. Qual que é a ideia? O reagente vai começar a reação química como? Eles vão ter choques. Vão começar a formar complexo ativado e aí eles vão começar a serem consumidos. Vai começar a ser consumido. Quando eles começarem a serem consumidos, o produto começa a ser formado, beleza? Produto sempre aumenta essa quantidade e reagente sempre diminui, fato. O reagente, ele tende a zero. Ele tende a zero. Rodrigo, mas ele chega a zero? Depende. Depende, porque se minha reação for irreversível, eu chego a zero e a reação química acaba. Mas eu posso tender a zero, o outro pode tender a zero, e o produto, ele aumenta. Mas o que acontece? A partir de um momento, a partir de um tempo específico, eles podem ficar constantes. Eles podem ficar constantes. Perceba que aqui eu estou constante na minha concentração. Aqui eu também estou constante na minha concentração. Aqui eu também estou constante na minha concentração. Então quer dizer que a partir desse tempo onde todos estão constantes, é quando eu digo que eu encontrei o equilíbrio químico. É tipo, você forma algo, esse algo volta para você. Você forma algo, esse algo volta para você. É tipo isso. Imagina o seguinte. Deixa eu trazer um exemplo aqui na ideia virtual. Imagina que eu estou fazendo com vocês questões. Eu estou elaborando questões e vocês estão fazendo. Eu pego, monto 5 questões e dou para vocês. A ideia é vocês fazerem as questões, resolverem, enquanto eu faço mais. Vocês estão com 5. Eu vou fazendo. Quando vocês me entregam 2, eu te devolvo 2. Quando vocês me entregam 3, eu te devolvo 3. Quando vocês me entregam 4, eu te devolvo 4. Tu vai parar de ter 5? Não. Tu vai ficar constante. Então, eu falar que a velocidade direta é igual à inversa, é eu falar o quê? Que a quantidade de produto volta a ser reagente na mesma quantidade na mesma velocidade que o reagente vira produto. Então, uma hora eles ficam constantes. Equilíbrio químico nada mais é do que eu ter concentrações constantes, beleza? As concentrações. Então, grava isso. Toda vez que eu falar equilíbrio, eu tenho as concentrações constantes. Como que uma questão pode tentar te confundir? Ele falar que as concentrações são iguais. São iguais? Não. Pode ser? Pode. Não que elas não são. Eu não posso generalizar, mas posso ter
um exemplo onde a qual ela seja, qual esse poder você pode, mas isso é uma possibilidade, tudo bem? Não seja genérico, não generalize, é uma possibilidade, ok? Grava dessa forma que fica bem melhor em específico. Então, toda vez que falarmos de equilíbrio químico, grava essa perspectiva. Constante é o quê? A concentração. Rodrigo, beleza, mas o que eu vou fazer? Aí existe dois pontos de vista. Lembra que existia a equação de Gudebeck, que era velocidade igual a constante. Aí, por exemplo, se eu vou fazer esse cara, é a elevado a 2, certo? Vezes, peraí, vou fazer assim, vezes b elevado a 1. Essa aqui é a equação de Gudebeck, certo? Mas da velocidade direta. O que acontece? Eu posso ter a da velocidade inversa, que também será k é igual a concentração de c elevado a 3. Porque se eu tenho a velocidade de ida, eu também tenho a velocidade de volta. E equilíbrio químico é quando as velocidades são iguais. Se são iguais, eu posso falar o quê? Que a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Ou seja, k vezes concentração de A ao quadrado vezes concentração de B é igual a K vezes concentração de C ao cubo. Mas as constantes, elas são iguais, certo? Ou eu posso fazer bem assim, ó. Constante é igual ao que? Produto sobre reagente. E é aí que sai aquela fórmula de produto sobre reagente. Então, toda vez que eu for determinar uma constante, eu posso pegar no equilíbrio os produtos e dividir sobre os seus respectivos reagentes. E aqui eu havia comentado que sólidos e líquidos puros já possuem valores constantes, então eles não entram na equação de Gudebeck. Se eles não entram na equação de Gudebeck, eles também não entram na minha constante de equilíbrio, beleza? Eles também não entram na constante de equilíbrio. Princípios de Le Chatelier. Deslocamento do equilíbrio químico. Esse aqui é o ponto que mais cai no Enem e cai todo ano, todo ano. Quando um sistema em equilíbrio sofre a ação de uma perturbação externa, ele reage de forma a diminuir a perturbação imposta. Mas como? Se deslocando. Então, o que você vai estudar? Para onde que o equilíbrio se desloca? Repetir a última parte? Qual a última parte? Do quadro ou da frase? Aqui? Dos valores constantes? Ah, tá. Não, é só sólido e líquido. Toda vez que eu tenho sólidos e líquidos puros, os seus valores são constantes. E aí, se eles não entram na equação de Gudebeck, que é a velocidade, eles também não vão entrar onde? Na minha constante de equilíbrio. Então, aqui, na constante de equilíbrio, sólidos e líquidos puros também não entram. Fechou? Sólidos e líquidos puros não entram. Exemplo. A água, ela tem a sua autoionização. Gasoso entra. Gasoso entra como Kp, porque é constante de pressão. Exemplo. A água, ela tem a sua autoionização. Ela se ioniza em íon H+, mais íons OH-. Eu posso determinar a constante da água? Posso. Ficaria constante é igual à concentração do produto vezes a concentração do outro produto sobre a concentração do reagente. Mas acontece que isso aqui, a água é líquido puro. Então, na verdade, ela não pode entrar aqui. Então, como é que eu determino a constante da água? Apenas pela concentração de hidrogênio e apenas pela concentração da hidroxila.
porque esse cara aqui não vai alterar a minha constante por já ter valor constante. Beleza? Tirei essa dúvida, Inácio? Perfeito, então. Vamos lá. Le Chatelier estuda o quê? Os fatores que influenciam no equilíbrio químico. É como eu vou deslocar. Aí serão 3 fatores, né? Concentração, temperatura e pressão. Vou dar macete para vocês simplificar os 3. Concentração é bem simples. Onde eu adiciono, favorece o oposto. Pronto. Onde eu adiciono, favorece o oposto. Por quê? Onde eu adiciono, vai reagir mais rápido. Mais rápido para quê? Para formar o outro, gente. Então, onde eu adiciono, favorece o oposto. Lembra disso? Onde eu adiciono, favorece o oposto. E onde eu retiro, favorece o mesmo. Onde eu retiro, favorece o mesmo. Fechou? Exemplo. Ah, tá. E substância sólida não toca o equilíbrio químico. Já falei sobre isso. Motivo. Mudança da velocidade. Exemplo, se eu tenho gás nitrogênio mais gás hidrogênio formando amônia. E aí eu adiciono H2. Gente, se eu adiciono H2, ele é um reagente. Ele vai reagir mais rápido para virar produto, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu acabo reagindo mais rápido para virar produto, eu vou ter mais produto. Então, se eu adiciono H2, simplesmente eu vou aumentar a velocidade direta. Então, a velocidade direta é maior que a inversa. Então, eu desloco para direita. Só grava assim. Onde eu adiciono, favorece o oposto. Onde eu retiro, favorece o mesmo. Fechou? Exemplo, se eu retiro N2, N2 está no reagente. Está no reagente, eu diminuo N2, então vai diminuir a velocidade direta. Então, a direta é menor que a inversa. Onde eu retiro, favorece o mesmo. Então, se eu retiro o reagente, favorece o próprio reagente. Temperatura. Aumento dela desloca no sentido endotérmico. Se você gravar isso, é sucesso. Por quê? Porque, pessoal, se eu tenho uma reação direta e ela é endo, a inversa é exo. Então, onde eu aumento, favorece o endo. Onde eu diminuo, favorece o exo. Pronto. Grava isso. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho assim... Ah, tá, eu não trouxe exemplo aqui nesse caso. Mas olha esse caso aqui. Digamos que essa minha reação aqui da formação da amônia é exotérmica. Se ela é exotérmica, a ideia é no sentido direto. Sempre que uma questão falar, ela é endo, é no direto. Se você falar que é exo, é no direto. Sempre assim. O que você vai gravar? Isso é no sentido direto. Então, para você fazer a relação do inverso, você tem que fazer o quê? É o oposto. Se o direto é exo, o inverso é endo. Pronto. Ok? Se a questão trouxer aumento de temperatura, você pensa no quê? Favorece o endo. Por quê? O endo quer absorver. O endotérmico quer absorver. Então, se eu aumento a temperatura, favorece o endo. Pronto. Se eu diminuo a temperatura, favorece o exo. Porque o exo quer liberar. Se eu diminuo a temperatura, estou ajudando ele. Ok? E por último, a pressão. O aumento da pressão desloca no sentido de menor volume. E o de menor volume será aquele com menos moléculas. Menos moléculas, eu vou ter o quê? Menor quantidade de mols. Então, o lado que eu tiver menor quantidade de mols, ele que será favorecido. Então, a diminuição favorecerá no sentido com mais. Exemplo. Se eu tenho aqui dióxido de nitrogênio mais esse meu N2O4. Se eu aumentar a pressão, se eu aumento a pressão, você vai olhar para onde? Para quem tem menor volume. Para quem tem menor quantidade de mols. Opa, no produto eu tenho 1, no reagente eu tenho 2. Então favorecerá o produto. É só isso que uma questão pode cobrar. Aumenta a pressão, o que acontece? O volume diminui. Vai favorecer o lado com menor quantidade de mols. Fechou? E se eu diminuir a pressão, vai favorecer o lado com maior quantidade de mols. Ok?
Essa perspectiva aqui de defeito do íon comum não vai dar tempo de explicar para vocês, mas tem no slide em específico, inclusive também a ideia de pH e pOH. Fechou? Porque daqui a pouco eu tenho que dar aula no presencial e ainda vou ter tempo de esclarecer. Tranquilos? Mas creio que seja só até aqui os pontos principais. Vai para a prova com conhecimento dos princípios de Le Chatelier e também lá na perspectiva da equação de Gudenberg. Certeza que vai ter uma questão de princípios de Le Chatelier. Combinados? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Foi um pouquinho mais extensa a live de hoje, mas era para ficar bem redondinho, ainda mais sendo dois assuntos. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, nada, vou finalizar por aqui, tudo bem? Muito obrigado para quem participou, até mesmo para você que está assistindo a gravação. Veja os slides, veja em específico o resumo e faça as questões. Qualquer dúvida nas questões, pode me enviar. E é isso, pessoal. Para cima, arregaça na prova, você vai ser aprovado e pensa nisso. Fechou? Precisando de qualquer coisa, só entrar em contato. Obrigado. Tchau, tchau e boa tarde e bons estudos para vocês.